Então, irmãos, todas as pessoas aí que estão vendo esse vídeo e gosta de receber mensagens aí abençoadas da palavra de Deus, gosta de saber, né, das coisas de Deus, está aí, né, ciente do mundo cristão e da palavra de Deus, né? Eu não sou nenhum exegético, não sou nenhum teólogo, né? Meu conhecimento é básico ainda das escrituras, mas a gente está aí, né? A gente está aí um dia após o outro, cada vez mais aí se aprofundando aí e para aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, um detalhe que eu queria falar antes de explicar o vídeo que eu postei, porque não podemos, eu coloquei até entre aspas, porque não podemos postar versículos bíblicos isolados. Eu vou explicar nesse vídeo o porquê. Então, para que você entenda essa mensagem desse vídeo agora que eu estou falando, é bom que você veja a postagem da foto que eu tirei da Bíblia, de um versículo. Eu fiz até uma pergunta, e do vídeo anterior a essa postagem que eu tirei essa foto e fiz uma pergunta e postei no vídeo falando por que não podemos postar versículos bíblicos isolados. Eu vou, antes disso, de falar sobre isso, eu vou falar um detalhe aqui. Toda vez que você vê num vídeo meu eu falando a palavra conjecturar, né, eu vou falar aqui, dar uma explicação simples do que eu sei, concisa e eficaz, para que você possa compreender melhor o que eu quis dizer, né? Eu não estou aqui falando nem pregando para doutores, para nenhum exegético. São pessoas como eu, simples, normais, enfim. Toda vez que você ouvir eu em algum vídeo tipo assim, pregando alguma mensagem, ou falando da Bíblia, ou postando algum versículo falando da Bíblia, e você ouvir eu falando, mencionando a palavra conjecturar, né? Assim como eu tive essa dúvida, eu ficava me perguntando, eu não sabia, fui atrás, buscar conhecimento, fui dar uma estudada para saber o que era esta palavra conjecturar, conjectura. Muitas pessoas ouvem, mas essa parte, essas palavras, algumas palavras, dependendo do pregador, do pastor, sei lá quem esteja falando da palavra de Deus, e se ele não explicar, muitas pessoas, ela vai entender toda a mensagem, mas vai ficar com aquela duvidazinha na mente. O que será que significa essa palavra? Então eu vim aqui dar uma explicação básica, simples do que é conjecturar. Quando você ouvir eu falando a palavra conjecturar em algum vídeo falando da palavra de Deus, da Bíblia, essas coisas, conjecturar é uma reflexão do verbo conjectura. Eu estou fazendo, eu estou dizendo uma hipótese, uma presunção, uma suposição baseado em algo que eu estou lendo, que eu estou falando para você, entendeu? Ou seja, um determinado versículo da Bíblia que eu esteja falando, um exemplo, Moisés estava lá na tenda, um exemplo, tá? Um exemplo, como eu ia falando, ia passando um avião aqui, meu Deus, um helicóptero, enfim, um exemplo, como eu ia falando, um exemplo. Moisés estava lá na tenda e ele estava conversando com seus irmãos, com Arão e Miriam, um exemplo. Eles estavam conversando o que tipo de assunto, qual eram as nações dele dentro daquela tenda, entre Moisés, Arão e Miriam, qual era o assunto deles, como eles se comportavam. Então, como eu não sei, e no texto não menciona nada o que eles estavam conversando, como eles se comportavam, o que ele dizia, o que Arão dizia, o que Miriam dizia, o que Moisés dizia, é apenas um exemplo. Se nas escrituras e em algum texto não está explicando, nem dizendo quais eram as reações deles, eu posso usar a palavra conjecturar. Então é isso, é uma hipótese, é uma presunção, é uma suposição. Eu estou supondo, entendeu?
Porque eu não sei o que eles estavam conversando, eu não sei como eles estavam agindo, mas com base no texto eu posso conjecturar. Eu posso conjecturar, porque eu não sei de fato o que estava acontecendo naquele momento, porque no texto não explica, não tem nada falando como ele estava se comportando. Então é uma situação que você monta, você pode conjecturar com base na palavra, naquele texto que você estava lendo. Então isso foi uma explicação básica e simples do que eu sei, o que eu posso passar para você que você não sabia, de repente pode ter tirado a sua dúvida. Então o que é conjecturar? É uma reflexão, é o verbo. Conjecturar é o verbo de conjectura, entendeu? É uma hipótese, é uma presunção, é uma suposição, entendeu? Enfim, agora vamos lá para aquela postagem e o vídeo que eu falei antes desse vídeo que você está vendo. Aquele versículo que eu postei, Provérbios capítulo 19, versículo 22. E eu postei um vídeo antes de postar essa foto que eu tirei da Bíblia. E o vídeo eu falei e coloquei até uma legenda assim: por que não podemos postar versículos bíblicos isolados? Eu vou te dizer o porquê, eu coloquei até entre aspas, não é que você não pode. Eu vou te dar um conselho: quando você for postar, enviar para alguém, no sentido de você vai enviar só um versículo bíblico para alguém, é um conselho bom. Deixa Deus te usar, eu tenho certeza, né, que Ele vai te usar para você explicar o que aquele versículo significa. Não é que você não pode enviar, envie, mas o conselho que eu te dou é que você possa explicar, dar uma explicação básica, simples. Se Deus tocou no teu coração para você enviar para alguém, para você postar, antes de você postar, envia para alguém aquele versículo, aquele texto, explica para a pessoa, porque acima daquele versículo tem todo um contexto bíblico. Então, para você entender melhor aquele único versículo, é necessário que você leia o capítulo todinho completo para entender do que se trata aquele versículo. Você está entendendo? Qual foi a mensagem naquele tempo? Naquele versículo, para quem foi, ou qual é a inspiração que você pode falar em cima daquele versículo, e o que Deus inspirou no teu coração em cima daquele versículo, com base naquele versículo, para você postar, para você falar para alguém. Então o conselho que eu dou, para que a pessoa não venha interpretar de uma forma errada, para que ela não venha cair em heresia, explique para esta pessoa aquele versículo, deixa Deus te usar, assim como Ele tocou no teu coração para você enviar, Ele vai te dar sabedoria. Você vai enviar e você vai explicar para a pessoa, você vai dar uma mensagem em cima daquilo, ó, esse versículo significa isso, isso e aquilo, não sei, é assim que Deus vai fazer na tua vida, ó, essa mensagem, Deus tocou no meu coração para mim te falar isso, isso e aquilo outro, em cima daquele versículo que você enviou. Eu tenho certeza que Deus vai te usar assim para explicar, dar uma explicação para a pessoa em cima daquele versículo. Não é que você não pode, que nem eu postei entre aspas, você pode sim, mas é só um conselho, tá? Você pode discordar disso, mas é só um conselho para que a pessoa que você vai enviar, ela possa entender. E se você vai postar também, explique o que aquilo significa, o que aquele versículo significa. Só assim você vai estar abençoando não só a sua vida, mas a vida, né, aí de muitas pessoas. Então o versículo que eu tinha postado era o seguinte, Provérbios 19, capítulo 19, versículo 22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Na minha Bíblia está escrito isso. Porém, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Repetindo, Provérbios capítulo 19, versículo 22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Aí a pessoa vê esse versículo, apenas esse versículo, ela não lê o restante, não sabe do contexto acima, né? Então, a pessoa ela pode cair em heresia, ela pode interpretar de maneira errada. E talvez essa não foi a intenção do teu coração, foi de falar algo bom para a pessoa, foi de direcionar ela no caminho certo.
Mas aí você postou e não explicou. E a pessoa vai ler aqui, ó, um exemplo, eu vou ler de novo. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Na minha Bíblia está escrito isso. Provérbios capítulo 19, versículo 22. Deixa eu terminar o versículo. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Aí a pessoa vai ler. Tem pessoas que vai interpretar e vai falar assim: o que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. E o que está no coração do homem? Do homem, quando fala o homem, pode ser o homem, a mulher. Se ele interpretar de maneira errada, se você não explicou, se Deus não te deu uma mensagem abençoada para falar, para explicar aquele versículo, a pessoa vai interpretar assim. Um exemplo. Não estou falando que são todos, um exemplo. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. E o que está no coração do homem? Você não sabe. O que mais ele deseja é o que faz bem. Aí vai entrar em questão muitas coisas. Muitas coisas podemos falar nesse versículo. A gente pode explicar, dizer alguma coisa. Muitas mensagens aqui, muitas inspirações, reflexões. Aí Deus vai dar para cada um diferente. Mas o cara vai ler, alguém viu esse versículo que você postou, não explicou, e qual era a intenção, o que significava, o que Deus tocou no teu coração para falar, e você postou por postar, um exemplo. E o homem vai pensar: o que faz bem para mim? Eu vi lá, nossa, bênção, eu recebo. O que faz bem, eu vou ler de novo até, ó. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Aí o cara pensa: o o irmão, ou a irmã, a mulher, o homem, o que faz bem para mim, o que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. O que é que eu estou mais desejando? Você não sabe o que a pessoa está mais desejando. Nem tudo que nós desejamos, achamos que é certo, é realmente certo, que não é errado, que realmente não vai ser errado, que não é pecado, que realmente não vai ser pecado. De repente, para essa pessoa não é. Então ela deseja algo demais que para ela pode não ser errado, pode não ser pecado, e que lhe faz bem para ela, que lhe faz bem. Então nós não sabemos o que está no coração da pessoa. De repente o que lhe faz bem para ela não faz bem, sei lá, não faz bem para Deus, não faz bem até ela mesma, né? Até a própria pessoa que acha que está ali fazendo bem, que é certo, que não é errado, entendeu? Então a pessoa pode interpretar de maneira errada, ela pode cair em heresia, né? E heresia, em outras palavras, interpretar da maneira errada, fazer coisa que ela viu, mas praticar e fazer de uma forma totalmente errada, porque ela entendeu de uma forma errada, porque ela acha que o jeito que ela quer fazer é certo, que não é errado, que não é pecado, e assim vai. Você está compreendendo? Não é que você não pode postar versículos bíblicos. Eu falo no sentido que eu falei no vídeo, isolado, sem explicação, sem ler o contexto acima, sem ler o meditar. Ler não, você lê qualquer livro, de qualquer jeito, um livro, jornal. Meditar mesmo é você se aprofundar na palavra de Deus, né? E orar, pedir para Ele te dar discernimento, sabedoria, interpretação correta da palavra, porque as mensagens na Bíblia, elas são passadas para cada um de uma forma diferente. Você consegue compreender o que eu li no sentido de uma forma diferente, assim. Nesse versículo, um exemplo, eu li, eu meditei aqui, Deus me deu uma mensagem. Para outra pessoa, ele pode dar outra mensagem em cima desse mesmo versículo, você entendeu? E tem um significado desse versículo, que época foi, é muito profundo, para quem foi, do que estava falando, quem são as pessoas que estavam aqui, entendeu? Porque se você ler no Provérbios capítulo 19 mesmo, no capítulo 19, no versículo 1, você vai ver que está se tratando do seguinte, ó: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Melhor o pobre está fazendo citações de pessoas. E quando fala melhor o pobre, pode ser homem, pode ser mulher, você está compreendendo? Então está fazendo citações, ou seja, o real significado deste versículo, explicando ele, não a mensagem que Deus colocou em cima desse versículo no teu coração, mas explicando esse versículo,
como eu disse, tem várias interpretações, várias explicações, mas explicando esse versículo, ele está fazendo citações de, ou seja, melhor porque assim, o homem rico, o que o homem mais deseja é o que ele faz bem. Um homem rico e um homem pobre. O homem rico, o melhor é um pobre que seja sincero do que um rico mentiroso. Como assim, nesse versículo? Porque o homem rico, um exemplo, ele promete, ele diz que vai fazer, ele diz que vai abençoar, ele diz que vai isso e aquilo, não faz e não cumpre, não abençoa, não cumpre com a sua palavra, né? Então ele está sendo o quê? Mentiroso. E o pobre, não. Então nesse caso aqui é melhor ser um pobre e você ser sincero, você cumprir com a sua palavra, você se alegrar com presente, com algo que você abençoou alguém, do que você ser um rico mentiroso, entendeu? Foi uma explicação mais simples, mais concisa assim, mas para que você possa entender e interpretar da maneira correta, porque se você for ver aqui ler todo o capítulo, você vai ver, você vai conseguir entender e interpretar essa mensagem aqui da forma correta, compreendeu? Então não é que você não pode, mas faça o que eu falei, o que eu citei nesse livro, explique, deixa Deus te usar, Ele te dá essa mensagem no teu coração, explique para essa pessoa, poste, comente e fale sobre aquilo, sobre aquele versículo, não é? Não é que você não pode, tá? Você pode discordar de mim, é só um conselho, tá bom? Mas é isso, Deus abençoe a todos. Peace.